Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje teve beijo, hein? Vamos continuar acompanhando a saga de Amor no Espectro, terceira temporada, episódios 4 e 5, não foi isso? Uhum. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Aperta inscreva-se, toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos de novos. Deixa o teu joinha e, claro, comenta conosco, que a gente fica super feliz quando vocês comentam conosco. E pense em tornar-se membro por apenas... Se tornar-se membro? É verdade. Pense em tornar-se membro e por apenas R$ 4,99 você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal e pela manutenção deste canal. E os conteúdos exclusivos para membros já começaram a sair, né? Exatamente. E a ideia é sair cada vez mais. Exatamente. Né? Bem, vamos logo pro que interessa. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Bem, a gente vai continuar seguindo mais ou menos uma ordem parecida com o que a gente seguiu da outra vez. Vai mudar um pouco porque entraram personagens novos, outros personagens não apareceram. Mas, para lhe dizer, se você ouvir fogos no fundo, é São Jorge. É hoje é dia tá? de São Jorge que a gente está gravando. Então a gente vai começar com o Connor, que está apaixonado. Connor é um homem que encontrou o amor, porque depois que conheceu o George, ele não sabe mais como agir, ele não sabe mais como proceder, porque está amando. Exatamente. Né? E aí a família dele vai ficar toda empolgada, porque viu que ele estava se preparando de outra maneira para o encontro, né, para o outro encontro que ele ia ter com a George, e aí ele falou que estava com uma loção de barba nova, inclusive, porque perguntaram sobre o cheiro dele, e aí a mãe perguntou, inclusive, se ele estava pensando em se aproximar do pescoço, ou deixar alguém se aproximar do pescoço dele, e aí ele falou, daquele jeito dele, né, você está perguntando se vai ter beijo, é isso que você quer saber? Né? E aí eles falaram, né, inclusive para eles explicaram que não existe uma regra sobre beijar ou não, que é uma coisa de você perceber e sentir o momento, e aí ele fala que quer que ela se sinta à vontade, que ele não pareça um bruto quando for beijá-la, né? E aí a mãe falou que beijou o namorado, o atual marido, no primeiro encontro. Ele falou que ela pareceu desesperada fazendo isso. E aí a mãe ainda pergunta, mas eu não posso ter me sentido atraída por ele? Aí, por que você acha que eu fiz isso então? O que você acha que isso pareceu? Ele, talvez fosse porque você era uma mãe solteira desesperada. Meu Deus, meu Deus. Ele não botou desesperada de novo, mas ele quis dizer nesse sentido, né? Aí a mãe arregala os olhos, dá uma gargalhada, mas fala que não, que ela realmente se sentiu atraída por ele, por isso que ela beijou. E aí eles brincam sobre mandar ver, aí ele fala, então eu vou mandar ver. Aí o que quer que isso signifique? Aí a mãe fala, significa que você vai transar. Você sabe o que significa isso? Aí ele, não. Aí ela... Aí ele fala, né, o que quer que isso signifique? Ela, isso significa transar. Aí ele, corta isso, por favor. E aí, quando ele vai sair pro encontro, ele dá uma parada na porta, assim, dá uma respirada funda, assim, que ele não tinha dado antes, né, para poder criar coragem pro encontro. E aí, quando ele chega lá no local, porque ele nunca vai para um lugar também meia boca, né, ele sempre vai a um lugar muito chique. Ele estava na porta reclamando do sol e do calor. E aí, quando a George chega, ele fica boca aberta, né? Ele não sabe o que fazer, ele para, regala os olhos assim, e aí dá um buquê para ela. Só que eles não conseguem conversar muito, porque tem o autismo em si, mas ele realmente está apaixonado pela George. E nervoso. E ele está nervoso. Mas eu falei, ele tá nervoso porque ele tá apaixonado. Não, e a pessoa então, apaixonada perde ele as palavras. fica meio sem saber como agir, o que falar, como ser simpático, como agradar. Até porque também é a primeira vez na vida dele, né? Então, assim, tem a novidade de não saber como lidar com todos esses sentimentos. E aí ele tá suando, ele chega a reclamar do calor. Aí a George, que é muito espertinha, inclusive. Ela é muito sagaz. Ela é muito safa pro que tá acontecendo. Ela pergunta pra ele se ele não queria entrar. Ele, sim, vamos entrar. E aí ele vai tentar empurrar a cadeira para ela depois que ela sentou, mas é um banquinho e ele não consegue, ele fica todo sem graça. E aí eles vão começar a conversar, mas de novo ele trava por causa do nervosismo. E aí ela puxa o assunto dizendo que gostou das flores que ela ganhou e que foi um cara legal e bonito que escolheu para ela. Aí ele já fica todo... Né? Ela também sabe agradar ele muito, cara. O jeito como ela conduz as palavras, a escolha das palavras, ela é muito, muito esperta, muito sagaz. E aí ele fala que talvez conhecesse esse cara que tinha comprado as flores para ela, e ela começa a descrever
diz que ele tem uma barba com estilo escocês, e aí ele pergunta se o cara era bonito, ela fala que de 0 a 10 ele era 10. E aí ele arregala um olho assim, porque ele não esperava, e aí ele, talvez ele comece a se sentir bonito, talvez ele se ache bonito também, que não sei o quê. E só uma informação, a barba é irlandesa. E aí eles estão conversando lá, e aí, por causa de um dos presentes lá, ou de alguma coisa que eles conversaram, ele começa a falar sobre política. Só que ele para, e ele fala que ele não ia conversar sobre política, ele tinha prometido para si mesmo que não ia falar sobre política no primeiro encontro. A George vai dizer que ela não é muito ligada em política, mas ela gosta de saber sobre os presidentes. E ela vai cometer uns erros lá sobre figuras históricas, seja do Reino Unido, seja dos Estados Unidos. E aí ele fala, inclusive ele brinca com ela num desses erros, que ela teria que ter envelhecido bastante pra... Não, ela fala que ela já teve uma idade mais velha, ele fala né? assim, não, quando ele fala do 18º presidente, ela qual era? Aí ela fala assim, sei, eu votei nele. Aí ele fala assim, não, você não tem como não pode votar, ela falou, mas alguma coisa de ter convivido com ele. Votado nele, mas assim. Aí ele fala assim, não, mas você foi em 1800 e não sei o quê. Aí ela, obrigada, é que eu envelheço estou envelhecendo graciosamente. Aí ele acha isso uma graça. Aí ela fala que tá envelhecendo bem ele. Muito bem, com todo respeito. Ela é muito charmosa. Eu tenho que admitir que ela é muito, muito charmosa. E apesar dela não ter também muito traquejo no mundo da paquera, essa menina nasceu com o talento da paquera. Ela nasceu pra isso. Nossa! Porque ela é... Ou talvez, às vezes também acontece isso. Há uma química tão legal entre eles que a coisa flui. Pode ser que outra pessoa até travasse, não sei. Mas com ele, a coisa tá fluindo, que é uma beleza. E aí ele dá uma travada, aí ele fica para e fala, eu tô divagando. E aí ele fala, não, eu tô divagando porque existe algo em você que chama a minha atenção, esse seu espírito livre chama a minha atenção. Aí ele continua travado e fala, eu preciso ir no banheiro. Aí nisso que ele vai no banheiro, ele fica falando sozinho, ela é demais. Ela é demais. Onde você esteve esse tempo todo, amor da minha vida? Onde você esteve esse tempo todo na minha vida? Aí ele vai repetir a mesma coisa, só que em italiano. Ele tá apaixonado. E aí a produção pergunta pra George, né, como que tá o encontro, ela diz que tá gostando, aí a produção fala que acha que o Connor gosta dela, ele gosta de mim. Eu percebo isso nas bochechas aí dele. Aí ela pergunta como você sabe, eu percebo as bochechas dele, vão ficando vermelhas quando ele tá me olhando, enquanto tá falando comigo. Ela é muito esperta. E aí eles vão andar, né, e ele, eu não quero parecer ousado, mas eu não paro de pensar em você. Aí ela, também não. Aí ele arregala já os olhos assim, porque ele realmente não espera. Eu não sei se ele já levou tocos na vida, deve ter levado, né? De novo, a gente não viu as outras temporadas, então possivelmente ele teve encontros que não deram certo. Mas ele não está acostumado, aparentemente, com uma moça retribuir os sentimentos dele. Então toda vez que ele fala, por exemplo, eu acho ele muito bonito, aí ele regala um olho. Eu não paro de pensar em você. Aí ela fala que também não para de pensar nele. Aí ele regala o olho novamente. Eu acho curioso que a gente não sabe quase nada dela, né? Isso me preocupa um pouco, inclusive. Também não sei, a gente não sabe nada da história dela. Eu não sei se a edição propositalmente corta a conversa onde ela fala de si, mas ela pra mim é um mistério. Sim. Vocês sabem alguma coisa da George? Me conta aí, porque eu tô assim... um pouco preocupada, porque, gente, e aí, quem é a George? Quem é a família da George? De onde ela saiu? Quais são as intenções dela? Se ela realmente tá sendo legal ou não, enfim. Queria saber. Você tá medindo a garota. Tô preocupada com o Connor. Enfim, a gente se apega às pessoas. E aí, na verdade, eles estão sentados ainda, né? Porque ele vai regalar o olho outra vez, ele fica sem saber o que falar. Ela, não chore, eu não trouxe o lenço. Aí ele, não vou chorar. Ela, só tô te zoando, só tô brincando. Aí sim que eles vão andar. Ele fica muito nervoso, cara. E aí, depois do final do passeio, ele tá na cara que ele quer convidar ela pra alguma coisa, que ele quer pedir alguma coisa pra ela, e tá todo mundo achando que é um beijo. Só que ele não consegue falar. Ele, você gostaria de convidar, você gostaria de conhecer a minha família? E aí, ele, não, por favor, não entenda ela, mas ela fala, eu adoraria que você conhecesse a minha. Ele, peraí, o quê? Aí ele já fica todo
Tudo feliz. contente de novo. Aí ele fala que adora passar o tempo com ela vai dizer que também adora. E aí depois ele pergunta se pode beijar ela, e aí ele fica travado. Aí que ela vai falar, ela pode ser na bochecha ou na... E aí quando ela vai falar na, ele acaba segurando a mão dela, mas ele segura a mão dela por um gesto involuntário, de carinho, e aí ela entende que ele quer beijar a mão, ela, ou na mão. E ele na mão. Aí ele, por enquanto eu me contento. E aí o encontro deles acaba, e no dia seguinte a produção vai conversar com ele, né, o Kian vai conversar com ele, e tá super triste. Ele tá desolado. Ele tá, assim, ele tá... É como se parecia até que ele nunca vai ver ela na vida, gente. Perdi a grande chance da minha vida. E aí ele fala pra produção que ele tá chateado porque ele perdeu a chance de beijá-la porque entrou em pânico. Uhum. E aí quando ele vai conversar com a família, ele conta, né, que o encontro foi maravilhoso, mas que perdeu a oportunidade de beijá-la. A mãe falou pra ele que ele se cobra bastante, que foi excelente o encontro pelo que ele descreveu, e que ele disse, e aí ele disse que marcou o encontro com ela para ela conhecer eles. E aí a mãe fala, você falou da gente pra ela? Ele, só as coisas boas. E aí a mãe brincou dizendo pra ele, então você não mandou ver. Mas aí ele para e começa a pensar assim. Aí a mãe, o que foi, Connor? Ele, não, desculpa, eu tô começando a pensar num troço aqui. E aí a mãe comenta alguma coisa lá e ele, vai precisar. E aí a mãe arregala um olho assim. E do Connor é isso, né? Aparentemente está dando tudo certo. E devo dizer que eu acho que eles vão terminar pelo menos a temporada junto. Até porque eles são uma das fotos que tem de divulgação do... mas isso é de menos, porque a Ben, a Taylor não, Sarah e o Ben também eram do Casamento às Cegas e tu viu no que deu, né? Mas a Sarah foi por outro motivo que ela estava lá, né? Mas enfim, bom, isso vai fazer barulho. E aí nós temos também a Madison, que está no encontro dela com o Tyler, e aí termina, né, o último episódio, a conversa meio parada, meio travada, mas volta depois, eles começam a conversar, e aí eles começam a falar sobre música country, ele conta pra ela que é DJ, ela já ficou toda animada por causa disso. E aí, cara, parece que tudo, aí desculpa com o anterior, né, mas parece que tudo que erraram no anterior, acertaram nesse. É verdade. Porque o outro não gostava de nada que ela gostava. Esse é cristão, gosta de Natal, gosta de caminhar, gosta do Looney Tunes, dos Looney Tunes. Tem uma hora que ela falou que ele só tava falando de coisa pra agradar ela. Né? Porque tipo, você não checklist, check, tudo ele concordava com ela. E aí ela vai falar pra produção então que gostou dele e que vê potencial para um segundo encontro e que acha que ele gostou dela também, né? E aí, no meio da conversa deles, eles vão comentar, ele comenta que ele consegue, que ele sabe o tom de todas as músicas. E aí ela começa a perguntar, e a música tal? Aí, Fá. E a música tal? Si bemol. E a música tal? Começa em Dó e depois vai pra Ré. E a música tal? É Sol. E a música tal? É Mi. E a música tal? E ela vai fazer umas trocentas músicas e ele vai respondendo todas na maior paciência. Uma coisa que eu acho mal barato é que, tipo, ele podia simplesmente estar inventando. Ele podia simplesmente estar falando qualquer coisa. Mas ela acha aquilo sensacional. Cara, uma coisa que eu acho, até comentei isso contigo, que eu acho que os homens em geral deveriam assistir esse seriado, essa série, ou é quase um documentário, né? Porque assim, cara, as pessoas são muito sinceras, tanto os homens quanto as mulheres, eles são muito sinceros sobre o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles estão vivendo, e eles são extremamente gentis, e como eles são preocupados, eu levo até isso pra minha vida, como eles são preocupados no que eles vão dizer, como o outro vai se sentir. Isso eu acho muito lindo, é muito perfeito. Eu tô, assim, pra mim é aula, porque eu tenho dificuldade com isso, sabe? Às vezes de pensar mesmo, ou até mesmo repercutir sobre como o outro pensou, sentiu com o que eu falei. Então, assim, isso é uma aula, cara. E também como conviver com o outro. É lógico que nem todos os relacionamentos são perfeitos, mas eles são sempre super educados, super gentis, né? Na forma de se expressar e dizer. E principalmente, assim, a coragem que eles têm de dizer o que pensam. De dizer, eu tô afim. Eu achei que a Madison super corajosa de dizer sim ou dizer não quando é a hora que é sim, a hora que é não. Eu acho sensacional. Isso é aula pra humanidade.
E ele vai falar pra produção que adorou o encontro, porque eles têm muita coisa em comum Aham. e que ele estava feliz. E claramente isso é perfeito. E aí depois eles voltam, né, acompanhar, e ela falou pra ele que o encontro estava legal, mas que ela já teve encontros ruins, aí ele lamentou, inclusive, ele fala, que triste. E ela começou a falar do cara que foi meio apressado com ela, que quis brincar de girar a garrafa, e ele, não, Eu não faria que isso. errado isso, eu não faria isso com você, né? E aí ela começa a falar que ele era a versão masculina dela, e ele vai falar que ela é a versão feminina dele, e aí eles comentaram como era difícil para eles encontrarem outras pessoas que fossem autistas e que fossem extrovertidas como eles, e que gostam de sair como os dois gostam. Eles gostam de conhecer pessoas, né? E o interessante é que eles não têm esse problema tanto com... Se o cara é DJ, ele não tem com barulho. Entende? Porque, poxa, um show, além da música, tem as pessoas falando junto, né? Copo, tem muita coisa. Isso pra eles parece que não é um problema, né? E aí ela falou que estava se divertindo bastante, ele também. Ela falou que imaginava eles passeando já em Nashville, por causa dos rodeios, né? E ele também. E aí ela foi ficando nervosa e disse que estava ficando tarde. Mas tu percebe que ela vai ficando nervosa porque ela tá se apaixonando, né? É a mesma coisa do Connor. Os dois, a dificuldade, né, do autismo de se comunicar em si, acaba se manifestando quando eles vão se apaixonando, porque eles vão ficando nervosos. Eu só acho que é porque eles não têm tanto traquejo, tantas máscaras sociais pra poder disfarçar essas coisas. Então eles são verdadeiros com o que eles estão sentindo. Mas tu acha Eles que tu estão disfarçou muito bem desconfortáveis. quando a gente saiu? Não, pode ser que não, mas é que eu tô te explicando. Mas é que as pessoas normalmente não têm esse, assim, geralmente a gente esconde, ou tenta esconder, ou tem artifícios para esconder. Se eles estão desconfortáveis, eles estão desconfortáveis. Amor, mas eu acho que ela até tenta. Eu acho que tanto não, ela quanto o mas pra Connor mim a campeã de disfarçar é e a ser Pari. assim, a Dani. Do Adão. Não Eu acho não. que ela é campeã. Pra mim é a Pari. Pari também é muito boa. Pari também é muito boa. Mas a menina que encontrou com a Pari. Não, a menina que encontrou a Pari, não. Tu acha que não? Vamos, tu tá Tá. querendo... Eu sou assim, né? Sempre antecipo as coisas. E aí, na hora de ir embora, eles passam por um campo que eles chamam de campo do casamento. Porque tem uns coraçõezinhos no chão. Vou fazer barulho. Pois é. E aí ele falou que aquele era um lugar que eles podiam casar, né? Que podia casar, não. Ele falou que ali era um bom lugar pra fazer um casamento. É lindo. E ela fala que sim, que se desse certo entre eles. Ele falou numa coisa, ela já entendeu a outra já. E ela falou que queria o casamento dela de tal maneira, e ele concordando, aí falou que queria o vestido igual da Cinderela, e ele concordando, aí ela falou que queria ir para Paris, porque ele acha que vai ser divertido, e ele falou que tudo bem também, e aí ele fala que achou ela bonita e que adorou o sorriso dela, e aí ela disse que também gostou, e aí ela falou que gostaria no segundo encontro, aí ele também, aí ele perguntou se poderia abraçá-la, e ela deixou, e aí eles se abraçaram. Agora, já achei o abraço super forte, bem pertinho, né? Agora tem uma coisa neles que eu particularmente, desculpa, acho muito engraçado, que assim, se despediu, tá? Então não tem um assunto que lembre, não tem... Disse tchau, a outra pessoa tá terminando de se despedir, a primeira que disse já virou as costas e já tá andando. Mas se despedir é melhor do que aquele casamento que a gente foi, que as pessoas tinham que dar 2 passos e o cara chamava fulano, aí sim. fulano voltava. Mas Enfim. aí isso é outra coisa. Eu não Mas o que eu gosto, tô falando, Ana, é que, por exemplo, quando você de uma pessoa, a pessoa fala assim, tchau, abraço, aí dá tempo de outra pessoa também falar tchau. No caso deles, a pessoa fala tchau e vira. O outro ainda tá se despedindo e ele já tá lá longe já. Não, eu geralmente não gosto nem de dizer tchau, eu gosto de ir. Tipo, eu acho assim, se você viu que eu fui, é porque eu já fui, eu dei tchau, entendeu? É tácito o negócio. E aí eu sei que nisso que ela vai embora, ele tá parado, ele fica com o maior sorrisão no rosto, ele fica muito feliz. Aí. Ela também. E ela sai falando que estava feliz e que tinha dado tudo certo, estava toda feliz porque tinha dado tudo certo. E aí no dia seguinte ela encontra uma das amigas dela, da igreja, ela fala que estava super feliz, que tinha dado tudo certo, e aí contou tudo que eles conversaram, conversaram tudo que eles fizeram. E aí no outro dia, que é o dia que ela vai se encontrar com ele, ela tá muito nervosa. E aí ela tá lá assistindo e dançando com um programa da Disney,
E ela até comenta, né? Não, eu gosto muito do programa tal, ele é um programa para criança de 3 anos, mas eu tô nervosa. Me dá conforto. E me dá conforto. Aí tem uma hora que ela para num canto e começa a falar que tá nervosa porque ela vai encontrar o Tyler e não sabia se eles iam se beijar ou não, porque se ela beijasse ele seria o primeiro. Então assim, tu vê que neste encontro, mais do que no outro, ela tá com muito mais maneirismos. Porque ela tá muito mais nervosa, porque ela não sabe se eles vão se beijar ou não, e ela não sabe como vai ser o beijo. Né? Sinal de que ela está pronta. Quê? Sinal de que ela está pronta. Eu acho que ela está pronta. Não, a gente vai ver que ela tá pronta, né? E aí, ele já chega com presentes pra ela. Gente! Quando ele chega com o presente, que aí maravilhoso! ele conquistou a Ana Cláudia. Gente, eu falei, caraca, não, aí eu falei assim, Luiz Otávio, não é possível, se ele der uma boneca pra ela, é porque realmente ele é perfeito pra ela. Aí o Luiz Otávio falou assim, não, ele vai dar também, olha lá, Pandora. Eu falei, nossa, menino perfeito, Luiz Otávio, não é possível. Aí quando ela abre a caixa, o que tinha ali dentro? Uma boneca. Gritei nessa hora, E ela gritei. também. Falei, meu Deus, não acredito! Ele realmente é perfeito. Aí depois ela abre o presente da Pandora, é um... Sapatinho da Cinderela. É, um cordão com um pendente do sapatinho de cristal. Aí... Ela, na sinceridade dela. Eu acho que é a que você mais Cinderela gosta, é a sua né? preferida. E ela, não, na verdade é a Bela. É a Bela, mas depois a Branca de Neve. Mas a Cinderela está no meu top 5. Aí ele, que então tá bom, então. Mas ela gostou, cara. Assim, eu tô falando. Sinal de que ele, pensou nos presentes, entendeu? Achei maravilhoso. Rapazes, pensem na hora de dar um presente. Às vezes é chato. Eu particularmente não gosto de dizer o que eu quero. Eu gosto que a pessoa pense em mim e mostre com o presente que ela pensou em mim, entendeu? Não quer dizer que ela goste sempre do presente. Porque a última vez que ele me deu um presente que pensou em mim, ele me deu um aspirador de carro. Mas conta, porque vai parecer que eu sou machista. Agora tu conta a história toda. Não, porque na época eu tinha comentado que eu precisava comprar um aspirador de carro. Mas assim, tipo, eu ia comprar. Não é assim, eu preciso. Não, meu carro tá imundo, eu preciso limpar, só que eu não tenho mais meu aspirador de carro. Ela me falou isso, faltando uma semana pra alguma data comemorativa. Mas não era uma dica, não era uma dica. Ah. Dia dos namorados. Aí dia dos namorados então um aspirador pra carro. Não foi dia dos namorados, não. Foi dia dos namorados? Foi. Eu, super útil, Ana Cláudia. Útil demais. E aí, mas a Ana Cláudia não deixou dizer que ela já chega dizendo pro Tyler, né? É Tyler, né, o nome dele? É. Que... Oi, Tyler, não parei de pensar em você o tempo todo. Ela já desembucha, joga. Ana... Ele também. Ana Cláudia esqueceu de dizer que o presente estava embrulhado num papel de Natal, porque ela gosta de Natal. E ele deu um cartão de Natal pra ela também. E porque é vermelho, e é a nossa cor preferida, o vermelho. Ali. Isso. E aí eles se abraçam, né? Porque ela diz que encontrou o príncipe encantado dela, ele diz que encontrou a princesa dela, eles se abraçam. Ela, minha amiga da faculdade abraçava que nem você abraça. Essa mulher tinha segundas intenções com ela. Eu resolvi ficar calado. E aí, ela começa a falar como foi a semana, e que falou dele pra família, e ela fala que o pai quer conversar com ele, que o pai quer pescar com ele, que a mãe quer conhecer ele, que a irmã quer conhecer ele, que a colega quer conhecer ele, que a colega da igreja quer conhecer ele. Ela vai falando de todo mundo que ela conhece, que quer conhecer ele, porque ela falou bem dele, e aí, meus pais também querem te conhecer. Ele foi mais resumido, né? Eu vejo não ter tantas pessoas na vida dele como ela. E aí ela fala que a mãe dela falou pra ela que ela deve amá-lo, já que ela fala tanto dele, colocou a música dele, porque ela também tem isso, ela falou, eu ouvi a música tal e a música tal, porque a música tal me lembra você e eu gosto de você. E ela falou isso várias vezes sobre várias músicas. E você, eu gostei muito que você falou que você conhece o tom de todas as músicas, qual o tom da música tal? Ela manda mais umas 3 músicas aí. Dó, Fá, isso daí, quando fulana canta, é Ré, e aí eles ficam nessa. Só que aí eles dão uma travada. E eu comentei com a Ana, eles estão travados porque eles querem se beijar. E eles não sabem como chegar a esse ponto. E daí em diante, ela que já estava um pouco mais travada nesse encontro do que nos outros, ela vai ficar muito travada. E ela chama ele pra buscar... E não mostrou a mulher falando com ela antes, né? Não sei se ela foi de novo. A Jennifer Cook, né? Isso mesmo, Jennifer Cook. E aí ela chama ele pra ir buscar conchas. Ela podia ter dado dicas de como ela beija ele, será? E aí, não sei até que nível vai isso, né? Porque eu acho que depende também de cada um aí.
E aí ele topou e buscar concha com ela. Disse que adora ele porque ele é aberto às coisas. Porque tudo que ela chama, ele topa, inclusive. Só que assim, ela vai pegando concha por concha. Ele vê uma concha, ele já mete o mãozão. Ele é muito masculino nisso. Traz aí, umas gente. 5 Isso é muito conchas, cara de homem. 5 algas e muita areia. E sai botando no pote. No baldinho lá. Ela se irrita, mas ela se controla. Mas assim, cara, isso é muito masculino, do tipo assim, você prática. Tipo assim, você quer conchinha? Toma aqui o monte. Pá, pá. E aí eles vão sentar, né, pra brincar com as conchas. Ela fala que ele pegou um monte de lixo junto. Aqui, aí ele fica mó sem graça, assim, ele fica muito triste. Eu escolho elas individualmente. Ele, tá. Desculpa. Aí ele começa a contar uma piada pra tentar animar. Aí ele conta a piada de Minnesota. Que eu adivinhei! Que a Ana Cláudia acertou. Eu sou ótima nessas piadas, eu gosto delas, inclusive. Adora. E aí Mas ele percebe que não dá muito certo. Porque ela continua ficando nervosa. Ela errou, e ela ficou chateada que ela errou. Ela é muito perfeccionista, ela não gosta de errar. E aí ele pergunta pra ela o que ela achava que era uma relação entre duas pessoas. E aí ela fala que é companheirismo, amizade, as pessoas se gostarem. E aí ela pergunta pra ele o que ele achava da relação deles. E aí ele fala que gostava dela, que gostava da companhia dela. E aí ela pergunta pra ele se ele quer namorar com ela. E ele disse que sim. Aí ela, acho que eu estou pronta. Posso te beijar? Segundo encontro, gente. Aí ele disse que sim. Só que é muito engraçado, porque em vez deles só chegarem perto um do outro, eles estão nervosos, aí fica o troço meio estabanado, ela levanta a perna, de concha entre quase eles. cai, tem as conchas. Não, eles cataram um balde, mas um balde assim, cheio depois, de concha. alguém da produção deve ter ido pegar as conchas e espalhar de novo pela praia, porque eles acabaram com as conchas da praia ali. Aí eles vão todos desengonçados, os dois. Gente, que foi aquilo, hein? Que beijo foi aquele, hein? Nossa, pegou fogo, hein? Era o maior beijão. Eu não esperava, não, hein? Pegou fogo. E aí, depois desse fogo todo, vamos pra outro. Isso porque foi o primeiro beijo dos dois. Sim. Não, dele a gente não sabe, né? Acho que ele falou também que nunca tinha beijado, eu acho. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu já não sei. Eu vou te falar. Aí, falando em relações pegando fogo, vamos agora pra relação de Adam e Dani, né? Porque Adam liga pro pai para pedir conselhos, porque ele ficou desconfortável, porque no último encontro que eles teve, isso a produção não mostrou, mas ele deitou com a Dani e eles foram para debaixo das cobertas. E aí não, acho que ele conta, ele não fez isso. Eles chegam aí para debaixo das cobertas. Ele só conta isso que a mulher fez no desenho, na animação. Ele tá contando os detalhes da animação. E que assistir a animação já deixou ele desconfortável. Eles não fizeram isso, não. Eu não tinha entendido isso, não. Eu entendi que eles chamam. Conta aqui o que você entendeu. Eu entendi que ele não fez isso, mas que ele tá contando pro pai o que tinha no desenho que ela fez pra ele. Aí quando ele começa, eu gostei muito do presente que ela fez pra mim. Aí nós estamos num lugar, e depois nós vamos em tal lugar. Ele fala como se ele tivesse feito. Mas ele tá... Você lembrar do início, é porque você tá assistindo, anotando, tadinho. Ele tá contando da animação, porque ele fala, eu gostei muito do presente que ela fez pra mim. Ela fez uma animação e tal. Então é isso aí. É o que eu entendi. Se for diferente, me desculpe e escreve aqui que eu tô errada. E aí ele fala que disse pra Dani que estava aberto a considerar, mas que ele não se sente confortável em fazer sexo antes do casamento. E aí se levantou um debate aqui nesta residência. Exatamente. Porque eu acho que ele realmente está ligado na questão religiosa em si, e a Ana Cláudia acha que ele está usando a religião como uma desculpa. Acho. Porque ele está desconfortável com a ideia do sexo em si, já que ele já mostrou da intimidade física. Ter problemas com contato físico. Acho e aí, sim. A gente quer saber a opinião de vocês. De qualquer forma, o pai dele falou que estava orgulhoso da sinceridade do filho, que ele precisa ser realmente quem ele é e ser sincero com os falar sentimentos. O que sente o coração. E que ele deve falar para Dani, porque ele gosta muito da Dani, da relação que eles têm. E que esperava que desse tudo certo. E aí o Adam inclusive vai falar que ele falou pra Dani, né, que ele estava aberto em considerar, só que ele não esperava que ela fosse querer, então estou aberto a considerar, meia hora depois vamos transar, né? E aí isso estava causando desconforto nele.
E aí ele começa a falar pro pai como que ele acha que a Dani vai se sentir, aí o pai para ele e fala, ó, Adan, a gente só é responsável pelo que a gente sente, certo? Ele mesmo fala, né? E aí ou ele fala pro Adan depois, você só pode falar por você não pode saber nem Porque ele falar já pelo começa que a querer imaginar o que ela, que se ele falar isso, ela vai sentir aquilo, e começa a ficar temeroso por tudo. Acho que é legal o que o pai dele fala. E isso serve pra todo mundo, inclusive. Mas assim, apesar de a gente também não ser responsável pelo que o outro sente, dependendo do que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente diz, a gente é um pouco responsável. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, assim, ele não ficar imaginando... Qual vai ser a resposta dela, porque eu já estava pensando o que ela ia falar, como ela ia falar. Ele não tem como controlar isso. O que ela vai sentir, o que ela vai pensar, até porque o que ele está fazendo é algo que é verdadeiro, que ele precisa dizer para ela. Ele não pode também, porque ela vai chorar ou porque ela vai ficar triste, dele também se sufocar e se violar, ou se obrigando a fazer uma coisa que ele não está afim de fazer. E aí eles se encontram, ela já chega dizendo que teve que cancelar umas aulas para encontrar ele. Adoro. E a gente descobre que ele é segurança, ele fala que conseguiu sair mais cedo do trabalho. E aí ele começa a falar sobre limites, né, e que ele respeita os limites dela, e que sabe que ela respeita os limites dele, que isso é importante, mas que ele não se sente confortável com a ideia de transar fora do casamento. Ela já faz uma cara de quem não gostou. Mas diz que tudo bem, apesar de ficar chateada, mas faz o que ele quiser e respeita os limites dele. Ela dá uma resposta protocolar. E aí um encosta a cabeça no outro, eles se abraçam meio assim pela mesa. E aí ele fala que para ela que está por ela e pro que ela precisar, e que ela falou que sabe e que entende. Não para aquilo. E aí ele fala que espera que não mude como ela vê a relação entre eles. Ela falou que não vai mudar e que eles têm que aguentar firme. Eu pensei, na verdade é você que tá tendo que aguentar firme, né, moça? Porque é você que quer transar. Ele agora tá no basal ainda. Agora que ele botou isso pra fora, ele tá tranquilo. E aí pra produção ele disse que foi constrangedor ter esse tipo de conversa, mas que ela foi profissional. Adoro o termo que ele usa, cara. Caraca. Mas que deu pra ver nos olhos dela que ela tinha ficado chateada, né? Com o coração arrasado. E pra produção ela vai dizer que tava arrasada, que estava tentando afogar as mágoas, ela até levantou um copo d'água assim, ela tá com o olho cheio d'água, e que não queria invadir os limites dele, mas que a relação dela com a Adan não estava dando certo. Então, vamos ver como vai ser os próximos passos disso daí. Né? Mesmo. Outro participante que também apareceu nesse episódio foi o Tanner, e o Tanner, mais uma vez, é muita coisa, mas... Efetivamente não é tanto assim, né? Porque muito dele é o que ele fala, é o gestual dele, mas de pontos específicos pra falar não são tantas coisas, mas tem coisa. Porque o Tanner foi no outro ponto. Né? Porque eu já achei curioso que ele estava lendo o livro Ink Girls. Alguém sabe o que é esse livro Ink Girls? Se alguém souber me dizer o que é esse livro, sobre o que é, escreve aqui embaixo, por favor. E a irmã. Tatuagem? Garotas tatuadas. Só que parecia um livro, assim, um desenho de livro, entendeu? E aí a irmã chega para conversar sobre o encontro, ele falou que foi legal, que se divertiu, mostrou a foto que ele tirou com a garota, e a irmã perguntou se ele tinha se estressado com alguma coisa, e aí ele comentou que ela não falava muito. Né? E a irmã falou para ele, né? E você achou que precisava ficar conduzindo a conversa e por isso ficou estressada? Ele, sim. Aí ele perguntou pra... Eu acho muito engraçado, porque como a relação dele com a família dele é muito aberta, tudo que ele quer saber ele pergunta, e a família responde a ele. Você acha que eu devo perguntar sobre o diagnóstico da pessoa da próxima vez? E aí a minha irmã fala pra ele que nem todo mundo gosta de falar sobre sobre o autismo em si, que nem todo mundo tem uma relação com as pessoas próximas iguais a que ele tem. Então ele precisava tomar cuidado em relação a isso. E aí ele falou que disse para ela que achava que eles podiam ser amigos, e a irmã falou que achou bacana ele conseguir se expressar e falar assim com ela, porque nem todos os caras são legais e bacanas na hora de encerrar um encontro ou uma relação, né? E aí ele pergunta para a irmã se ela acha que tá tudo bem ele casar com uma pessoa que não fale muito.
já que falar muito é algo importante para ele. E a irmã fala que se for a pessoa certa, ele vai encontrar outras características nessa pessoa que vai compensar o fato dela não falar tanto. E ele vai concordar. E aí a produção vai perguntar para ele se ele tem alguma regra para encontros. Aí ele, cócegas. Não posso fazer cócegas. Isso Muito bom. Posso fazer high five, abraçar, mas nada de cócegas. Aí a produção, e beijar? Aí ele, não sei. Não sei se pode ou não. E a mãe, aí antes dele ir pro encontro, a mãe liga para ele para saber como que ele tá, para dar uma conversada com ele, como ele esperava que fosse. Mais uma vez a família dele, né, dando uma sondada, sem parecer que tá dando uma sondada, né, para os encontros dele. E aí a mãe pergunta para ele como esperava que ela fosse, e ele fala que espera que seja falante, né? E aí ele fala, inclusive, que para a produção que ele sabe que ela é legal, mesmo que não conheça, porque as pessoas na sua maioria são pessoas legais. E ele vai falar, ele fala até umas coisas muito bonitas sobre as pessoas em si, mas ele vai ficar muito feliz. Porque quem vai chegar para o encontro é a Kali. E a Kali, que gosta de teatros de marionetes, de animais que comem com as mãos e que não gosta de pessoas brigando ou de isopor, ela já chega falando. Ela fica, oi, aí ele, oi. Não, e ela tem o maior sorrisão igual a ele. E aí ele leva flores para ela fica toda boba com as flores, e ela leva presente para ele, e aí é uma meia, e aí começa a falar das meias, ele fala que adora meias, e as meias que ele tem, as cores das meias que ele tem um cartão também, e aí eles vão começar a conversar mesmo. Por que não se faz mais isso, de dar um presente pra pessoa que foi te encontrar? Achei sensacional. Achei maravilhoso. Acho que, sei lá por quê. Acho que também porque... Você mostra consideração, que se preocupou com aquele encontro é importante. Como não é importante mais, as pessoas não dão mais nada. Você quer elaborar isso? Porque eu acho que as pessoas estão com receios de demonstrar afeto. E eu acho que muitas... Consideração. E muitas relações hoje também são relações que não buscam afeto em si. E aí... O fato de você dar um presente para alguém, uma flor que seja para alguém, demonstra um ato de afeto. Sim. E aí a pessoa que está dando o ato de afeto hoje se sente muito vulnerável, e a pessoa que está recebendo pode se sentir muito pressionada. É só ela dar ela também deu um presente, ficou tudo bem. Tá, amor. Achei ótimo. Enfim. De novo, aula, deu aula. Eu tentei lucubrar melhor, mas enfim. Pra mim deu aula. E aí, cara, a Kali, ela vai ser risonha, como a Ana falou, ela vai rir o tempo todo, ela vai falar o tempo todo. Ela não deixa o assunto morrer. Não, igual a ele. Então assim, ele fala, ela vem, fala, só que ninguém fala mais do que o Tânia, né? Não. Mas então ele fala, e ela vai contar... E aí ele pergunta para ela se ela terminou o colégio só, se ela fez faculdade. Ela diz que só terminou o colégio. Ela pergunta com quem que ela mora, o que a mãe dela faz. E é muito engraçado que tu vê, é que ele vai jogando as perguntas, mas são claramente perguntas que ele fez porque ele recebeu de conselho. Então assim, pergunta sobre onde ela estudou, pergunta sobre a família dela. E aí ele pergunta o que a mãe dela faz, ela fala que a mãe dela trabalha em casa, é do lar, né? É dona de casa e que cuida da avó, porque a avó caiu, machucou o pescoço, quebrou o pescoço, alguma coisa assim. Quebrou o pescoço, nossa senhora. E aí a mãe agora precisa cuidar da avó, aí ele vai fazer uma cara mó triste, assim, sem saber o que dizer. Lamenta e tal. Mas ele lamenta, e aí ela fala pra... ela fala até pra ele que vai ser bom... Não, ela fala pra produção, né? Acho que sim. Que vai ser um bom dia, que era um bom dia para relaxar e não se preocupar. E aí ele chama ela para andar, e eles vão ficar falando bastante, eles brincam com os patos, vão comer, e aí fica um silêncio lá entre eles, porque o assunto morre um pouco, e disse para ela que estava em silêncio, mas que estava gostando, porque tem muita essa preocupação, né, de se não está falando é porque não está gostando. E ela fala que estava tudo bem, que ela entendia, e aí ele começou a contar piadas. Que claramente foi alguém que falou para ela assim... quebra-gelo dele. Quando você perceber que o assunto não está fluindo, tenta contar alguma coisa engraçada, fazer uma piada. Só que o Tânia, ele não vai fazer só uma piada.
E aí ele começa a contar umas 3, 4 piadas. E a Carly, o nome dela, né? É, a Carly. A Carly, não é Carly, não é a Carly. Ela vai rir de todas. Ela vai contar a piada também. E aí ele pergunta se ela conhece alguma piada, ela desconhece, aí ela conta, ele ri, ela ri, e aí ele continua falando que tá gostando do encontro, e ela fala pra ele que eles são como dois linguados na chapa. É. E aí ele ri assim, desculpa, Carly, mas você falou que nós somos dois linguados numa chapa? Aí ela, sim. Aí ele, o que você quer dizer com isso, Carly? E aí ela fala que a gente é igual feijão e arroz. E aí ele pede para confirmar se era isso de novo que ela tinha dito, para explicar, e aí tu vê que a falta de capacidade de trabalhar com abstrações, né? Então, ele quis ter certeza do que ele tinha escutado, porque ele pensou, eu não estou entendendo isso, então será que eu escutei errado? Aí ele pede para ela confirmar, ela confirma, e depois ele pede para explicar. Acho lindo que ele faça isso, para exatamente ele conseguir entender o perfeito contexto. Ele não finge que ele entendeu para se fazer de inteligente ou de safo. Uhum. Eu acho lindo ele falar, poxa, eu não entendi sobre isso, o que você quis dizer com isso? Acho maravilhoso. E aí ele resolve chamar ela para dançar. Ela, você quer dançar? Ela, quero. Aí ele levou uma caixa de som, botou, e eles começaram a dançar, os dois juntos lá, se divertindo, rindo pra caramba. Você é bem Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro abriu um carro. Amor, mas não, as pessoas não ficam dançando assim. Dança na praia. Na praia, tá, amor, na praia, tá. Na praia, beleza. Mas no verão carioca isso é bem Rio de Janeiro, parece que alguém vai parar ali embaixo, botar um carro de som. Isso no verão carioca, essas coisas bem que acontecem. O cabelo tá voando aí. Tudo bem. Verão carioca. E aí a produção vai perguntar pra Carly se ela tá gostando, ela disse que tava adorando e que o Tanner era divertido e legal e que seria um bom namorado. E aí eu comentei com a Ana que eu não sei porquê, mas eu tive a impressão de quando ela estava conversando com a produção de que ela tem uma vida meio sofrida, sabe? Acho que ela... A expressão dela era uma expressão de quem estava conseguindo se divertir depois de dias difíceis, dias complicados. Eu acho também que o Tanner gostou dela, mas eu não conhecia a outra namorada, quase namorada dele da outra temporada, que meu medo é que ele se afaste quando vem um aspecto mais desconfortável nele, que é o aspecto físico. Se ele não trava nisso e corta, porque ele acabou, ele começou o episódio falando que tinha terminado com a menina da temporada anterior. E aí meu medo é que ele, de repente, não consiga se envolver, entendeu o que eu tô querendo dizer? Enfim, espero que não seja esse o problema. Conta aqui pra mim o que você acha, se você assistiu as outras temporadas. Eu vi que algumas pessoas comentaram que assistiram outras temporadas. Conta pra mim, como é que era o relacionamento do Tyler com a outra menina, acho que é Cheyenne? Não, Cheyenne foi a primeira que ele encontrou nessa temporada. Ah, então, outra menina. Ah, é verdade. A menina da outra temporada. E aí ela vai agradecer a ele, disse que foi muito divertido e disse pra ele que era o primeiro encontro que ela tinha. Ah, fofa. Isso foi muito fofinho, ela se comportou muito bem, inclusive. Ah, eu achei maravilhoso. No primeiro encontro. Achei lindo que o primeiro encontro dela foi com uma pessoa bacana, legal, gentil, adorei. E ele convidou ela para outro encontro e ela disse que agora iria para casa sonhar com o próximo encontro. Ah, isso é muito fofo, gente. Quem pode dizer isso? E quem pode dizer mais uma coisa dessa? Pode ser super meigo, cara. Muito lindo. E aí ela virou de costas e ele já estava se despedindo, só que ela já estava meio metro. Mas ele ficou parado sorrindo. Sim, sim. De andar embora. Vamos ver repercussões nos próximos episódios. Aí. Que lindo. E agora vamos para a Pari, né, que estava animada porque era o primeiro encontro que ela ia ter com uma mulher e esperava que fosse a princesa T dela, né, T dos trens lá da companhia de trens da cidade de Boston. A mãe tirou uma foto dela arrumada para o encontro e disse que estava orgulhosa dela. Essa daqui também, outra, tem uma vida muito sofrida, tá? O programa não está focando nisso não, mas claramente a vida deles ali é bem complicada, né? Ela disse que deveria ser um dos restaurantes mais chiques que ela já viu quando chegou e que estava muito animada, e quem vai chegar é a Tina. E aí Tina gosta de band-aids e de gatos siberianos, não gosta de bicicletas elétricas imprudentes e de banheiros públicos com portas altas. Eu também não suporto banheiros públicos com portas altas. Vou deixar isso registrado aqui, tá? E a Tina anda com uma bengala porque ela tem... Uma das coisas que o autismo afetou ela é que ela consegue ver as imagens, mas o cérebro não consegue formular bem. Ele demora mais para as imagens. Elaborar o que ela tá vendo. E aí a Pari tá nervosa, né, com o encontro em si, e aí a Tina já chega se apresentando. Oi, eu sou a Tina. Né? E aí as duas vão conversar, vão falar sobre os óculos, que são parecidos. É a própria Tina que comenta, se não me engano, né? Falaram sobre o local que elas estavam, e a Tina falou que gostava do canole dali,
porque a Pari perguntou sobre as sobremesas e tal, e a Pari comentou inclusive que tem alergia a glúten, a Tina já falou que era intolerante à lactose, e aí nisso o assunto acaba dando uma esfriadazinha, dá uma morrida, e aí a Pari fala do chaveiro de trem que ela tem, perguntou se a Tina gostava de trem, e a Tina dá uma demorada para responder, eu já pensei, se não gostar de trem vai dar ruim isso daí, né? Mas ela falou que chegou a gostar do Thomas, que era um desenho que tinha Thomas o trem. Meu sobrinho via muito. Via. Luca viu muito. Né? Mas que não andava muito quando era criança e que preferia os trens antigos. E aí isso já foi suficiente para a Pari falar, os trens antigos são muito legais, o apito deles, enfim. E elas falaram que ambas são bissexuais, e a Tina perguntou se os pais eram divorciados ou o pai tinha morrido. Eu já gostei também, eu falei, gostei não, eu falei assim, peraí, cara. Já vai mandar assim, tá divorciado ou morreu? Aí a Pari comenta que o pai tinha morrido, aí tu entende que a Tina perguntou se o pai dela tinha morrido, porque o pai da Tina tinha morrido. Uhum. E aí ela comenta que existe no Instagram o Clube dos Pais Mortos. Aí a Pari já ficou interessada em depois pesquisar e ver. Aí depois a gente descobriu que as duas tinham gatos laranjas, e as duas falaram sobre Asperger, e aí a gente descobriu inclusive que não estão usando mais esse termo por causa do médico. De alguma referência nazi, se você souber, ajuda a gente aí. Aí a gente acaba descobrindo que ambas são partes judias, enfim. Tá tudo, desde o óculos de novo, até a descendência. Se foi a produção que arranjou o encontro, fez o trabalho de casa. E aí elas começam a comentar como... Pessoal do Casamento às Cegas... Poderia aprender, né? Devia contratar essa galera aí que fez a seleção pro pessoal aí da terceira temporada, eu acho. Uhum. E aí elas começam a conversar, porque a Tina vai comentar que ela só foi diagnosticada com 22 anos. Uhum. Né? E aí a Tina comenta de como é mais difícil diagnosticarem as garotas com autismo, porque as garotas acabam aprendendo melhor a disfarçar os sinais, né? E aí a Pari comenta, isso é uma baboseira, o que ia ser normal. E aí a Tina comenta que ela não falava muito dos interesses dela e que estava aprendendo a ser autista ainda. A Pari falou que ela tem que falar do que gosta e se a deixa feliz, mesmo que as pessoas achem que seja algo infantil. E a Ana e eu, a gente estava até conversando sobre isso quando a gente assistiu, né? Cara, até nisso o machismo atrapalha, até no diagnóstico de uma doença. Porque você quer colocar... Vai começar muitos agora, eu acho. Que horas são? 6 horas. Deve ser por isso. Quer parar e depois a gente continua? Porque vai ficar lutando contra isso. Vou esperar um pouco. Vai. 1 hora depois. Você acaba querendo dizer como a garota tem que se comportar, e aí qualquer coisa que ela não se comporta é só falta de educação, e não percebe que na verdade são sinais, são sintomas de algo mais sério que está acontecendo com a pessoa. Porque com as mulheres você é educada desde forma de como você senta, como você fala, como você ri, como você se veste, todo o nosso eu tem que ser moldado socialmente, e se você sai daquilo, você vai ganhar um apelido pejorativo. Pior ou menos pior, mas sempre alguma coisa vai ser falado sobre o seu comportamento, porque você não está dentro daquele padrão social. E aí, claro, que tá falando, como também ela foi diagnosticada tardiamente, já adulta, é um outro fator. Porque aí você não tem a compreensão de como lidar com ela, né? Nem a compreensão de quem ela é. Mas aí, acho que a força para colocá-la dentro do que é típico, né, ou neurotípico, acabou sendo maior. Talvez ela tenha mais dificuldade exatamente por isso. E aí eu acho que isso deve ser bem complicado. Bem doloroso mesmo. Sim. E aí Porque assim, rapidinho, eu sou disléxica diagnosticada tardiamente, e eu sei que eu fiz muito esforço para parecer ser como as outras pessoas, e ainda faço. Porque as minhas limitações que fazem com que eu pense ou veja ou entenda as coisas diferente, eu tenho que fazer um outro raciocínio para camuflar essa forma de eu ver, pensar ou sentir ou fazer e tentar depois ir pro que todo mundo faz, entendeu? E isso é muito desgastante, muito cansativo. E aí a Pari chama a Tina para ir andar no Jardim de Boston.
A Tina topa, e elas chegam lá e elas já dão as mãos. Eu não lembro até se. Eu acho que foi a própria Tina que perguntou se podiam dar as mãos. A Pari concordou e elas param assim numa ponte. Elas acabam vendo umas imagens, né, umas fotos para casamento. E elas Não tem um casal fazendo pose pra casar. Sim. E aí ela. É noivos. Como ela tá de noivo, verdade, lembrei. E aí ela começa a falar com a Tina sobre beijo, né? Que ela nunca ficou com uma garota, só com um garoto. Só que ela vai falando sobre beijo e vai olhando pra Tina pra ver qual vai ser a reação da Tina. Pra ver se a Tina se mexe. Só que a Tina, ela é bem desenvolta, mas ela é mais travada do que a Pari. Ponto, né? É. Então acho que se alguém tiver que tomar iniciativa ali, vai ter que ser a Pari. Acho que sim. Né? E aí ela comenta que queria ser beijada por uma garota, e aí a Tina pergunta se ela já beijou alguém, aí que ela fala que já beijou o namorado que ela teve na escola, mas que ela achou estranho. E aí a Tina, nessa conversa toda, a Tina acaba dando uma pulseira pra ela de presente, aí a Pari pergunta se pode abraçar ela fala que sim, aí abraça, voltaram de mão dadas de novo e marcaram um segundo encontro. E aí elas se abraçaram mais uma vez, se despediram, Tina já virou de costas, deixou a Pari lá, e a Pari disse que a Tina tem um sorriso lindo e inebriante, que ilumina todo o parque. A gente isso é falar lindo. junto, gente. Foi, isso é lindo. E aí no dia seguinte ela vai conversar com a irmã, por chamada de vídeo, sobre como foi. Aí ela falou, não, a Tina tem uma irmã que é bissexual ou lésbica, e eu disse que a minha irmã que você também era lésbica ou bissexual, a irmã. Acho que eu sou lésbica. Não, eu sou lésbica. Por favor, da próxima no próximo vez você encontro, corrija. diga que eu sou lésbica. Eu sou lésbica, por favor. Lembrando que a irmã também tem autismo, né? E aí a Pari ainda brinca, pelo menos não disse que era hétero, a irmã. E delas é isso. E aí aparecem dois novos participantes, que são a Abby, de 26 anos, e o David, de 29 anos. E eles já estão juntos, já estão namorando há 2 anos e meio, mais ou menos, né? E aí a Abby aparece primeiro, se apresentando, e aí quando ela fala do David, o David tá vendo, ela já fala, senta aqui, toda mandona no David. Não tem nada a ver com a temática do programa, mas eu gostaria de dizer que é uma bela casinha que o David tem, né? É, bonito. Uma casinha assim... Não é da Abby, não? Não, acho que é do David. E aí vão conversar com a irmã, eu acho que é a irmã do David, pareceu ser a irmã, que falou que nem lembrava como era a vida antes da Abby, e aí nisso a Abby e a mãe dela chegam, tanto é que é a casa do David. É verdade. Né? E a mãe dele vai comentar que que era muito difícil deixar ele sozinho, e que a mãe dela vai falar que quando a Abby saía, ela ligava de 15 em 15 minutos para a mãe, para conversar, e agora que os dois saem juntos, ela mal consegue falar com a filha, né? E aí a Abby vai tentar explicar como funciona o autismo de cada um, como que ele relaciona cores com números e coisas do tipo, como que o autismo dela está direcionado para um outro sentido, e aí eles foram ver os bichos de pelúcia dele, né? E aí o Kian pergunta para eles se eles acham que em algum momento eles vão morar juntos, eles falaram que sim. Aí o David fala que no futuro, e aí ela pergunta para ele quando vai ser, e ele fala, eu já respondi, no futuro. E ela, e quando você vai me pedir em casamento? Ele, na hora certa. E aí a mãe vai comentar sobre a preocupação da Abby. A mãe da Abby vai conversar com a mãe do David, né? Ali. Tá todo mundo conversando. As mães estão conversando, as famílias. Na cozinha. E a mãe da Abby comenta que ela tá preocupada sobre as pelúcias que ela tem quando eles se casarem. De repente deve ter muita pelúcia também. Pois é. E aí a produção vai perguntar para a irmã do David sobre sexo entre eles. E a irmã vai falar que sabe que eles já tiveram os beijos mais quentes e tal, mas nada além disso. E que ela sabe que eles vão precisar sentar para conversar sobre isso. E aí a Abby chega e começa a falar do cachorro dela. Que a mãe vai perguntar sobre casar, sobre coisas do tipo, e ela começa a falar sobre o cachorro. Não sei se ela falou isso para disfarçar ou só porque ela não resolveu dar muita atenção mesmo, né? Na piscina, tá lá a Abby e o David, e eles começam a falar sobre o casamento. O David fala que quer casar no zoológico de San Diego e quer morar na casa mais perto possível do zoológico. E aí eles falaram de adotar uma criança, ela falou que de repente ela pode engravidar se ela parar de tomar o anticoncepcional. Eu acho que a irmã do David tem que ter a conversa que ela pretende ter mais cedo do que ela está imaginando. Acho melhor. Esse beijo muito.
Ele se beijou muito? Muito. Não tão... Não. Eu tô preocupada com a Madison e o Tyler. Porque eles se beijam muito, mas não naquela intensidade. Que se o primeiro foi assim... E aí a Abby pergunta pro David o que ele vai fazer se ela começar a gritar de dor. Aí, você vai respirar. Respira, inspira, expira. E ela começa, ela inspira, 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 inspira. Ela, tira essa dor de mim. Maravilhoso. E ele, não, calma, você não tá respirando direito. Aí ela para e fala, acho que minha mãe vai ser avó. E é isso. É isso, gente. Olha, eu tô adorando assistir. Agradeço novamente a quem nos indicou este documentário maravilhoso. Eu estou amando, amando, amando. Estou ansiosa para assistir os 2 últimos episódios, ao mesmo tempo triste, porque depois não vai ter mais, a não ser que eu assista as outras temporadas. Mas aí é meio estranho ver de trás pra frente, mas vou ver se eu assisto. E é isso, você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, não espera mais, inscreva-se, toque o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e, é claro, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a produtos exclusivos, como emojis, lives e vídeos, e vai estar ajudando e contribuindo para o nosso crescimento. Valeu, até a próxima.